pessoal, tudo na paz? Ídolo de um bando de loucos, o Fora de Série de hoje é um líder em campo. Todo grande time começa por um grande goleiro, e não é só pelos seus 1,95 m de altura, mas também pela segurança que ele dá aos seus companheiros. Um dos maiores goleiros da história de uma das maiores equipes do mundo, o gigante Cássio. Cássio Ramos nasceu no dia 6 de junho de 1987, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Atua como goleiro. Em seus pouco mais de 14 anos como profissional, Cássio já jogou pelo Grêmio, pelo PSV Eindhoven, pelo Sparta Rotterdam e de 2012 até os dias atuais pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. De origem muito humilde, o pequeno grande gaúcho almejava dias melhores para sua família. Criado por seu tio e sua mãe, o futebol era o passatempo preferido do futuro filho ilustre de Veranópolis. Seu tio, inclusive, seria a peça fundamental para que Cássio deixasse a lateral esquerda e fosse para o gol. Entre seus 9 e 10 anos de idade, o irmão de sua mãe o presenteou com um par de luvas. Mal sabia ele que estaria traçando ali o futuro de um postulante a ídolo da equipe com uma das maiores torcidas do mundo. Além de passatempo, o futebol também seria a redenção de toda a sua família, porém Cássio teria que transpor barreiras durante boa parte de sua vida. Entre seus 17 e 16 anos, após ter sido descoberto por representantes de um clube da capital gaúcha, Cássio ingressou na base do Grêmio de Futebol Porto-Alegrense. Em 2005, o goleiro seria promovido aos profissionais. Pela equipe gaúcha, apesar dos 2 anos em que manteve contrato com o imortal tricolor, jogaria pouquíssimas vezes. A paciência teria que ser uma virtude em sua carreira e ela, durante muitos momentos, seria posta à prova. Um momento marcante em sua passagem pelo lado azul, preto e branco de Porto Alegre foi a partida contra o Fluminense no dia 26 de outubro de 2006. Tendo entrado no lugar do titular Galato, Cássio faria uma partida segura, tendo inclusive dado uma assistência para o gol de Herrera. Sem ter tido mais oportunidades, no final de 2007, algumas equipes começaram a observá-lo e aos 20 anos de idade, Cássio assinou por 5 anos com a equipe do PSV da Holanda. Tendo chegado à nova equipe, durante seu primeiro ano na Holanda, Cássio permaneceu na reserva. Sua primeira oportunidade só viria no dia 18 de janeiro de 2009, no empate por 1-1 contra o Roda JC, a valer pela Eredivisie. Na metade da temporada 8-9, Cássio foi emprestado para a equipe do Sparta Rotterdam, por onde atuou por 14 partidas e posteriormente retornaria ao PSV. Infelizmente, Cássio não teve oportunidade de mostrar seu futebol na terra de Van Gogh e em 4 anos atuou em apenas 4 jogos. Em setembro de 2011, visando ter mais minutos jogados e mostrar que tinha sim condições de ser titular de uma grande equipe, conseguiu uma rescisão amigável junto ao PSV e logo em seguida assinou contrato com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Logo de cara, as desconfianças apareceriam. Como poderia um time do porte do Corinthians contratar um goleiro que, nos últimos 7 anos, havia jogado apenas 22 partidas oficiais? Sendo chamado inclusive de goleiro do presidente, que sua contratação havia sido feita por conta de seu empresário já ter feito negócios com o presidente do clube paulista, Cássio ficara incomodado, porém sua vida toda foi uma preparação para aquele momento. Sua estreia pelo Timão ocorreria no dia 28 de março de 2012, na partida entre o Corinthians e o 15 de Piracicaba, a contar pelo Paulistão. Nessa partida, além de defesas importantes, Cássio e seus companheiros sairiam com a vitória por 1-0. No dia 27 de abril, Cássio assumiu de vez o gol do Alvinegro paulistano, e no dia 2 de maio, Cássio estrearia na Libertadores da América na partida contra o Emelec do Equador. Essa partida acabou em 0-0 e Cássio foi eleito o melhor jogador da partida. Após o término do jogo, o goleiro declarou à imprensa: "O pessoal do Corinthians sabia do meu trabalho quando me contratou. Saio feliz por ter feito um ótimo trabalho e por ter o apoio de todo mundo." No dia 9 de maio, na partida de volta contra o Emelec, o Corinthians venceu por 3-0 e se classificou para as quartas de final com mais uma vez Cássio fazendo uma ótima atuação. Um grande time começa por um grande goleiro e todo grande goleiro passa por grandes momentos. E sem dúvidas, a partida contra o Vasco da Gama no dia 23 de maio entrou para a história de Cássio e do clube. Após o empate na primeira partida, o Corinthians foi com tudo para cima do Vasco em busca do gol da classificação. Aos 17 minutos do segundo tempo, a tensão tomou conta do estádio. Estando o placar ainda em 0-0, o Corinthians cobrou uma falta no campo do adversário, porém após um bate-rebate, a bola sobrou para Diego Souza, sozinho de cara a cara com Cássio. Naquela fração de segundo, a escolha errada fatalmente culminaria no gol cruzmaltino carioca.
Em um chute de rara habilidade, Diogo buscou o canto esquerdo do gigante, que imediatamente atacou a bola no auge de sua incrível envergadura. Operando um verdadeiro milagre, a bola caprichosamente sairia pela linha de fundo após a defesaça do goleiro. A 3 minutos do término do tempo normal, Paulinho faria o gol da classificação para a semifinal. Após o placar agregado em 2-1 sobre o também brasileiro Santos, viria a tão sonhada final continental. Dizem que para ser campeão não se deve escolher o adversário, mas sim derrotar os melhores. Para conquistar a América, o Corinthians teria que passar por uma das maiores equipes do mundo, o Boca Juniors. No dia 27 de junho, em uma bomboneira com 52 mil torcedores, os brasileiros sofreram uma pressão absurda, mas conseguiram resistir até os 27 minutos do segundo tempo, quando Roncalho abriria o placar. Aos 39, Romarinho daria números finais à partida e, com isso, o Corinthians retornaria ao Brasil com um empate épico na bagagem. No dia 4 de julho de 2012, viria a partida derradeira. No Paulo Machado de Carvalho, o famoso estádio do Pacaembu, Corinthians e Boca jogariam a partida de volta aos olhos de 40 mil torcedores. Em mais uma vez um jogo brigado e muito tenso, Emerson Sheik faria o primeiro gol aos 8 minutos do segundo tempo, e aos 27, Sheik mais uma vez ampliaria o placar e após isso era só comemorar. Pela primeira vez o Corinthians era dono da América e também pela primeira vez Cássio conquistava um título sendo protagonista e decisivo na campanha. A conquista da América era a realização de um sonho antigo, mas se a América já era do Coringão, por que não o mundo? Tendo ganho a partida contra o Al-Ahly a contar pela semifinal do Mundial, no dia 16 de dezembro de 2012, o dono da América jogaria contra o dono da Europa. Em uma partida onde a pressão dos Blues era constante, Cássio fez defesas magistrais e seguras. Em uma partida perfeita, o Corinthians abriria o placar aos 24 minutos do segundo tempo com o peruano Paolo Guerreiro. No desespero, a equipe inglesa saía para o ataque, porém sempre esbarrando no monstro Cássio. Naquela noite, no estádio internacional de Yokohama, o Corinthians sagrava-se campeão mundial em cima do todo-poderoso Chelsea. E graças a ter fechado o gol, além do título e do clean sheet, Cássio conquistou a bola de ouro de melhor jogador do Mundial. Em sua primeira temporada pelo Timão, Cássio fora considerado o 7º melhor goleiro do mundo. Para a temporada seguinte, a expectativa estava lá no alto, porém as lesões atrapalhariam a performance do gigante durante os campeonatos. Na Libertadores, infelizmente a equipe não teria o mesmo brilhantismo do ano anterior, porém no Paulistão a história seria diferente. Tendo ficado em quinto na classificação geral, a equipe passaria pelo Penapolense e pelo São Paulo antes de chegar à final contra o Santos. Após um 2-1 na partida do Pacaembu, na partida de volta a equipe da capital empataria em plena Vila Belmiro por 1-1 com o Santos, e com isso, o Corinthians sagraria-se campeão paulista. No mesmo ano, Cássio e sua equipe bateriam os campeões da Copa Sul-Americana na Recopa, após 2 vitórias sobre o São Paulo. Em 2014, apesar de não ter conquistado nenhum título, Cássio continuava consolidado como um dos líderes da equipe. Apesar de o início de 2015 entre altos e baixos, Cássio continuou sendo o preferido da comissão técnica como titular no gol. As contestações voltariam a aparecer e, pela primeira vez em 3 anos, Cássio passaria a ser questionado por boa parte da torcida. Como já era de costume, o goleiro deu a volta por cima. Apesar de não ter ido bem na Libertadores e no Paulistão, no Campeonato Brasileiro seria diferente. Com ótimas partidas e defesas cruciais, Cássio ajudaria sua equipe a conquistar o título brasileiro e com um plus, tendo a defesa menos vazada e com 12 pontos de diferença para o segundo colocado. Na temporada seguinte, Cássio foi especulado como reforço do Beşiktaş da Turquia, porém o negócio acabou não acontecendo. No dia 9 de julho de 2016, Cássio tornou-se o 4º goleiro que mais vezes atuou pelo Timão, com 236 partidas. Com a entrada de Fábio Carille no comando da equipe, o futebol do Corinthians sofreria uma mudança significativa. Além de terem conquistado o Campeonato Paulista, segundo na carreira de Cássio e o primeiro como capitão da equipe, o Corinthians sobraria no Campeonato Brasileiro de tal forma que o título foi questão de tempo. Mais uma vez tendo a defesa menos vazada, a equipe conquistou mais um Brasileirão, o segundo em 3 anos. Em 2018, após mais um título do Paulistão, tendo derrotado o arquirrival Palmeiras nas penalidades, após uma vitória por 1-0 de cada lado, o treinador sairia da equipe juntamente com vários jogadores e muito por conta do desmonte, a temporada não seria das mais memoráveis. Para a temporada 2019, com o retorno do antigo comandante e com a alma renovada,
Mesmo sendo considerada mais uma vez a terceira ou quarta força do estado, o Corinthians foi tentando se acertar durante o Campeonato Paulista. No dia 2 de março, Cássio alcançaria mais uma marca. Com 396 jogos atuando pelo Corinthians, o goleiro tornou-se o segundo que mais vezes vestiu a camisa do clube do Parque São Jorge. No dia 21 de abril, após o empate e uma vitória sobre o São Paulo, Cássio levantaria seu 9º troféu pelo clube, o 4º paulista, fechando um tri seguido. Todos têm se perguntado, seria Cássio o maior goleiro da história do clube? É inevitável as comparações e o goleiro tem se mantido bem tranquilo com relação a isso, afinal, muitas coisas ainda estão por vir. Em 21 de março de 2007, Cássio recebeu sua primeira convocação para a seleção principal, até então comandada pelo técnico Dunga. O goleiro que atuava pelo Grêmio foi convocado para a disputa dos amistosos contra o Chile e a seleção de Gana após o corte do goleiro Elton, porém não atuou em nenhuma das partidas. Apesar de várias outras convocações, Cássio teria sua primeira oportunidade no gol do Scratch brasileiro no dia 10 de novembro de 2017, na vitória por 3-1 sobre o Japão. O gigante foi um dos 3 goleiros convocados para a Copa de 2018 na Rússia. Juntamente com Alisson e Ederson, Cássio tinha como treinador de goleiros nada mais nada menos do que a lenda Tafarel, um dos melhores goleiros de todos os tempos. Infelizmente, a seleção brasileira cairia diante de uma excelente seleção belga e daria adeus à Copa antes mesmo das semifinais. De 2005 até os dias atuais, o goleiro já conquistou vários títulos e, dentre os vários, podemos destacar um Campeonato Gaúcho pelo Grêmio, uma Eredivisie e uma Supercopa da Holanda pelo PSV, uma Copa Libertadores da América, um Mundial de Clubes, 4 títulos paulistas, uma Recopa Sul-Americana e 2 brasileiros pelo Corinthians e pela Seleção Brasileira, um Superclássico das Américas de 2012. Fã da lenda colombiana e multicampeã pelo Boca Juniors, Oscar Córdoba, seu destino era realmente tornar-se jogador de futebol. O mesmo tio que lhe presenteou com um par de luvas foi assistente técnico no Veranópolis de nada mais nada menos que Tite, técnico ainda em começo de carreira que ganharia quase tudo pelo Corinthians com o Cássio no gol e o convocaria para uma Copa do Mundo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido a esse vídeo. Se gostou, deixa aquele joinha para ajudar o canal a crescer. Se não é inscrito, se inscreva. Se puder, compartilhe os nossos vídeos e não se esqueça de ativar o sino das notificações. O Doutrinadores está nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Sempre deixe aqui embaixo nos comentários a sua impressão a respeito do nosso vídeo, o que você achou que tá bacana, o que tem que melhorar, alguma ideia de vídeo futuro. Abraços a todos, até o próximo vídeo e tchau!